Luciana Mara, nossa nutricionista, hoje vai trazer dicas de como você pode, junto com o apoio que está do seu lado, você e ele, ela e ele emagrecerem juntos. Porque a gente já imaginou assim, quinta-feira é o dia dos namorados e é claro que nada melhor do que você se ligar. Porque se são namorados, se estão juntos, imagina aí, você quer um alimento que te ajude ou que te atrapalhe? Se eu como e o outro não come, vai ficar triste, vai ficar chateado. E corre o risco dos dois comerem mesmo, então eles têm que se ajudar. Eu tô hoje aqui com a Luciana. Luciana, parabéns. Obrigada. Que Deus te abençoe. Que maravilha, gente. Hoje ela tá comemorando o aniversário dela como minha entrevistada de hoje. Coisa linda! Gente, é uma pessoa incrível, tá? Além de ser uma grande profissional, um ser humano maravilhoso, tá? E se eu tô falando, é porque eu tenho credibilidade pra dizer isso. E eu assino embaixo. Luciana, emagrecer ou muitas vezes se sentir inchada traz tanta culpa, né? Isso. Gente, primeiramente, bom dia. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Essa questão do inchaço e emagrecimento, existe também essa diferença, porque às vezes você acha, eu tô muito gorda e nem tá gorda. E às vezes é só o inchaço, que às vezes pode estar período menstrual ou principalmente dos alimentos, que geralmente causam inchaço na maioria do que a gente se alimenta. Muitas vezes as pessoas dizem assim, vamos ver como é que você tem hipotiroidismo e você é magra. Porque, na verdade, gente, as pessoas colocaram na mente que esse problema de tireoide lhe engorda. Mas não é isso, ela lhe incha, dependendo de como você esteja no seu dia a dia. E a alimentação vai influenciar também. E quando a gente fala em alimentos que ajudam ou atrapalham, a Luciana trouxe algumas dicas pra gente e ao mesmo tempo que as pessoas podem se ajudar, né? O namorado, a namorada, quer dizer, o esposo, a esposa, às vezes falta um apoio ali naquele momento, né? Isso, nessa questão do inchaço, do emagrecimento, principalmente quem está no processo de emagrecimento. Vou dar um exemplo, as mulheres procuram a nutricionista, atividade física, e vai lá o esposo, o namorado, não quer. Não quer acordo. Aí geralmente o que atrapalha, elas fazem 2 comidas, ou quando sai, aí fica, come só um pouquinho, não tem nada não. Ou quando acontece de você começar a namorar com uma pessoa que está um pouquinho com mais peso e você vai assumindo também aquele peso. Tem pessoas que da noite pro dia estão pesando ali e a mesma balança para os dois, né? E tem aquele velho ditado, quando casa engorda. Geralmente porque entram nesse processo e vão levando, e uma mentalidade deve ajudar o outro. A importância dos dois andarem juntos para buscarem saúde em si, porque sempre fica um lado e fica aquela balança. E aí nessa hora tem que ter uma certa empatia, um certo sentimento de zelo, né? Eu acho que essa é a palavra certa. Você tem que admirar a pessoa que está do seu lado para daí então você começar a ajudá-la ou ajudá-lo nesse processo. Você está achando que o seu esposo está com um peso a mais e você também está com esse peso? Tá na hora de vocês se ajudarem, juntos buscarem uma alimentação adequada. Isso, nesse caso dos casais, os casais que estão aí em casa, bora lá. As meninas ou os rapazes que estão em processo, vão sair no dia dos namorados, entrem em um acordo, conversem. O que vocês mais gostam, o que você... Por exemplo, se ela está no processo de emagrecimento e você não, conversam, entram numa outra coisa. Também quem está no processo de emagrecimento não precisa também ficar nessa neura, eu só preciso comer. Será que isso também, às vezes, parece que a mente também engorda? Isso, é porque às vezes você fica tão vidrado, tão preocupado, fica se cobrando e isso às vezes atrapalha também. Acaba que o outro já fica tendo aquele pequeno atrito em relação a isso. Eu atendo vários casais. Nossa. Às vezes vem um, aí depois vem o outro. Quando vem os dois, aí sim, ok. Mas quando é só um, é complicado. Porque e aí tem muita história da culpa, né? Fica um jogando a culpa pro outro. E a gente sabe que a alimentação, quando ela não tá bem feita ou quando existe ali uma particularidade só sua e você exclui o outro ou vice-versa, alimentos também, eles acabam de uma certa forma influenciando até nos nervos, né? Sim. Na impaciência, na chateação, na raiva.
É como o caso do doce também no período da TPM, que as meninas ficam um pouquinho mais estressadas e quando come o doce acalma. Eita. Entra toda essa questão também hormonal. A alimentação em si, ela é todo um processo. É o momento do casal se conhecer relacionado aos alimentos e se ajudar. Você está falando aí da TPM. Se você é aquele tipo de namorado, se você é aquele tipo de esposo, que você presta atenção e você já sabe quais são os dias que você vê a sua esposa, a sua namorada um pouco mais irritada com alguma coisa, evita naqueles dias vocês comerem determinados alimentos que podem, de uma certa forma, atrapalhar, né? Isso, nesse caso, os namorados principalmente. Sensibilidade. Tem que ter um pouquinho de sensibilidade, porque a mulher em si é questão hormonal, várias coisas. Alimentos industrializados e frituras pioram um pouquinho os sintomas da TPM, muito. Então, nessa caixa do chocolate, procurar um chocolate meio amargo, pode comer, porque vai acalmar aquele processo, isso é normal, e comer também sem culpa. Então, é dica para os namorados, tá? Muito Esses que bom. gostam de comer, tem um pouquinho de empatia com o outro também. Maravilha, muito bom. E você trouxe aqui no telão essa importância do poder e do incentivo do parceiro e da parceira. Essa história da reeducação alimentar. Essa historinha de dizer só hoje, não, vamos, amanhã a gente... Nunca acontece. Geralmente há um pequeno atrito, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu como saudável, meu namorado já gosta de uma coisa mais gordurosa, mais uma friturinha, uma carne a mais. E isso tem que entrar no consenso. Por exemplo, vamos sair. Eu prefiro um prato mais saudável e ele prefere uma coisa mais gordurosa. Nesse caso, tentarem conversar. Se você gosta, respeita o outro. Porque entra também essa questão do atrito, que deixa de ser besta, come só dessa vez. Só um pouquinho. Aí acaba que atrapalha o processo. E desse só uma vez, acaba que o processo... Quando a gente fala dos casais, a gente lembra que cada um é diferente do outro. Então, assim, são pessoas diferentes. Às vezes, o que você está comendo vai lhe engordar mais do que o outro. Ou vice-versa. E aí, isso também é preocupante. Se você não tiver esse apoio, essa ajuda, o que pode, talvez, não trazer graves problemas para um, pode trazer para o outro. Isso, essa questão da comparação de alimentos. Na maioria, os homens gostam de coisas mais gordurosas. E as mulheres preferem coisas mais saudáveis. Entra essa questão principalmente, acompanhamentos, molhos. Às vezes você tá até comendo um hambúrguer legal, aqueles hambúrguer artesanal, com carne. O que mata um hambúrguer artesanal? Eita, que esse dia dos namorados. Cuidado com os molhos. O hambúrguer é legal para você comer, não tem problema. O que acaba... É aquela bisnaguinha todinha de uma vez. São os molhos. Mas tá gostosinho. Mas tá bonzinho. Aí vai. Aí é a maionese temperada, aí vai aquele ketchup, aí mistura mostarda e mais aqueles molhos cheddar. E mistura tudo, aí fica aquela bombinha calórica. Então, tem cuidado com Olha o que você falou. A Luciana, ela é especialista quando o assunto é preparação dos alimentos. E ela sempre vem com essa pegada de nos alertar de que você tem que ficar atento com o preparo desses alimentos ou com o tipo de dicas que você vai ter nessa alimentação. Quando você diz que o problema está no preparo, eu acho interessante porque você acaba não proibindo, você só quer que as pessoas tenham cuidado. De repente, algo que faz muito bem, ali na hora do preparo, acrescentado com mais alguma coisa, pode dar um grande problema. Isso, é como eu dei o exemplo aqui do hambúrguer. Tem gente, eu vou deixar de comer pizza, vou deixar de comer hambúrguer. Mas o problema não é a pizza, não é o hambúrguer. O problema é o acompanhamento. Se você, por exemplo, pede uma pizza de frango, aí a pizza de frango acrescentada com molhos, maionese, ali não tá nada saudável. Mas se você comer 2 pedaços de pizza de frango, não vai te atrapalhar em nada. O hambúrguer artesanal, ok, sendo que cuidado com os queijos e cuidado com os molhos. Isso é o que atrapalha. E aí, quais outras dicas que você poderia dar? Por exemplo, no Dia dos Namorados, a gente sabe que a galera às vezes extrapola um pouquinho, né? O lance das bebidas também. Nesse dia, eu sei que muitos não vão ter um certo cuidado, mas, por exemplo, o que você faz em um dia pode atrapalhar nos demais dias? O que pode atrapalhar a questão do inchaço. Essa questão do engordar, por exemplo,
Se você tem um dia livre para comer o que você quer, o que você gosta, que está com saudade, come. Não vai te atrapalhar em nada. O que pode ter um pouquinho mais de inchaço. O que atrapalha é se for mais de um dia repetidamente. Aí sim, atrapalha. Por isso que eu sempre falo, não tirar esse negócio de ficar tão preso na cabeça. Eu não posso comer, vocês podem comer de tudo. Só tem questão do equilíbrio. Do equilíbrio. E aí vai as dicas para você que está acompanhando o nosso programa. Ajude a parceira, ajude o parceiro que está com você. Se você puder mudar alguns preparos de alimentos, mas ele gosta, mas ela gosta. Mas vai a dica aí, não pode acompanhar, a galinha que acompanha pato morre afogada. Isso. Né? Essa questão dos namorados, essa semana já vejo vários restaurantes, o pessoal fazendo muita promoção. Gente, aproveitem esse dia, aproveitem com moderação, entrem num acordo. Se um quer de um jeito, o outro quer do outro, entrem em acordo, conversem e procurem a melhor forma possível. As bebidas em si, também tentar essa questão, se o outro gosta de uma bebida quente, ela gosta de uma bebida caipirinha com açúcar, às vezes. Isso uma vez não vai atrapalhar, mas uma coisa, aproveitem esse dia com leveza. E não só esse dia, todos os dias. E aí vai a dica não só para o dia dos namorados, mas para todos os dias, esse zelo, esse cuidado com a parceira e com o parceiro, né? Isso, devemos sempre dar apoio ao outro em relação. Se está buscando uma maior saúde e às vezes você, não quero, não gosto, respeita e dá o apoio ao outro. Verdade. Que está buscando e às vezes a outra fica um pouquinho receosa, mas ele fica falando isso, mas ele não gosta. Faça por você. E essa dica que você fala da alimentação é muito interessante, principalmente para as pessoas que estão acompanhando o nosso programa, porque de repente a sua parceira tem diabetes, você não tem. O seu parceiro tem problema de pressão alta. E aí nesse dia ou nos dias você só pensa em você. Comece a pensar junto, comece a avaliar essa situação. Pode ser uma comida gostosa, porém ela pode ser evitada, colocar tanto sal. Pode ser uma comida gostosa, evitar os molhos. De repente a questão do açúcar. Né? Você pode evitar o açúcar de determinadas coisas que você vai comer ou pensar no outro também, né? E também, como você falou, essa questão do preparo. Dá sim para comer coisas gostosas, preparações com menos calorias, tudo é a forma que se é feito. Muito bom. Dá para fazer uma restrição calórica bem legal. Então, eu queria que você deixasse uma dica para quem está acompanhando a gente para o Dia dos Namorados. Quer dar uma dica aí? Pode dar uma dica, por exemplo, aquela pessoa que não vai sair de casa e quer fazer algo em casa. O que seria ideal para aquelas pessoas que não querem exagerar? Essa questão, uma dica para os casais que vão ficar em casa, vão assistir aquele filme. Faz uma pipoquinha sem gordura, faz uma pipoqueira, ou então pode fazer ela somente com um fiozinho de azeite. E o milho mesmo, né? O milho não é o de micro-ondas, sim, de jeito nenhum. Ou uma tábua de frios com queijos brancos. A azeitona, ela é um pouquinho calórica, mas dá para entrar também. Cuidado com os petiscos também. Mas dá para fazer uma tábua de frios, um vinho, que a densidade calórica é mais baixa. E dá para vocês curtirem. Maravilhoso esse dia. Muito bom. Obrigada, Luciana. Parabéns para você nesse dia de hoje, tá bom? Obrigada. Um abraço no teu filho lindo, na sua família. E só dizer para você que está assistindo o nosso programa que essas dicas aqui é justamente mais para a gente apoiar os casais, para que eles possam, unidos, ajudar um ao outro. Você está vendo que a sua esposa está lá aumentando peso, você também está aumentando peso, ou você está comendo mal, tá na hora de vocês darem uma paradinha e pensar nessa relação também. Será que estão realmente se valorizando? Ou será que estão tendo o descuidado de cuidar um do outro, né? Isso. Luciana, quem quiser entrar em contato com você, olha, tem várias dicas, viu, lá no Instagram da Luciana. O arroba do meu Instagram é Luciana Mara Nutri. Pode entrar em contato, vocês que desejam, mandar mensagem no direct, eu vou responder a todos. Muito bom.